Olá, pessoal. Vamos conversar hoje sobre uma doença extremamente prevalente, extremamente comum e que todo mundo já ouviu falar, ou tem alguém, um parente, um amigo, alguém que operou e muitos pacientes, porque é o dia a dia, tá? Temos que entender muito, não só porque cai em prova, mas porque realmente é uma doença que cai muito, tá? Que temos muitos pacientes, né? É uma apendicite aguda. Vamos lá. É uma inflamação do apêndice secal, do apêndice vermiforme. A incidência é muito grande. A principal causa de cirurgia de abdominal de urgência, né, nos pronto-socorros, é a cirurgia do dia a dia, todo dia tem, em qualquer lugar, né, em qualquer faixa etária, infância, adolescência, adulto, em qualquer etapa, tá? É incomum antes dos 5 anos, mas não é que não exista. Existe e até que razoável. O risco de desenvolver apendicite durante a vida é em cerca de 7%. Você imagina que a cada 100 pessoas, 7 vão operar de apêndice em alguma etapa da vida. Tá? Então, a cada 100, 7 irão operar. Como apendicite é diagnóstico diferencial de uma infinidade de doenças, tá? Em mulheres, inclusive a parte ginecológica, como doenças do ovário, cisto roto do ovário, torção de ovário, doença inflamatória pélvica, leucorreias que podem dar manifestação, cólica renal em ambos os sexos, mas assim, a incidência de uma apendicectomia branca, branca significa que o paciente foi operado e não tinha apendicite. Foi erro de diagnóstico clínico, ultrassonográfico, tomográfico, é de 13,9%, quase 14%. Nossa, doutor, a incidência de 13,9%, e essa é uma incidência mundial, é alta, tá? O meu serviço, a incidência de apendicite branca é muito menor, quase eu não tenho, ou é muito menor do que isso. Meu serviço é melhor. Não, a visão não é esta, tá? Se o teu serviço tiver uma incidência menor do que 13,9%, significa que você está deixando passar um monte de casos de apendicite que você está mandando embora, tá? Esse paciente ou vai para outro serviço, porque não melhorando e não tendo a devida assistência no seu serviço, foi para outro hospital, então você perdeu o segmento, ou ele volta numa etapa da apendicite mais grave, né? Com sinais clínicos, laboratoriais, ultrassonográficos, tomográficos, mais característico. E aquela apendicite que você podia operar hoje e dar alta amanhã, ele pode ficar muito mais tempo internado, de acordo a fase do apêndice que nós vamos conversar. Ele pode ficar uma semana, 10 dias internado e com todas as complicações. E se você operar numa fase inicial, às vezes alta no dia seguinte, ok? Então, lembrarmos que 13,9% é uma estatística mundial de apêndice branca e dizer que o seu serviço tem menos não é positivo, né? Significa que você está não fazendo o diagnóstico nas etapas fáceis, mas mais difíceis de fazer, que são as fases iniciais, e você vai fazer o diagnóstico numa etapa mais grave, que qualquer um faria, né? Em criança, essa incidência ainda costuma ser maior. Se formos pegar a incidência de apendicectomia branca na faixa pediátrica, porque 3,9 é tudo, incluindo todo mundo, adulto e criança, tá? Dizem que chega a 18%, tá bom? Porque criança, além dos diagnósticos diferenciais normais do adulto, você ainda tem a adenite mesentérica, né? Que a placa de Peyer fica na fossa ilíaca direita, no ilho terminal, na junção com o seco, e a criança tem muita adenite mesentérica e acaba sendo operada muitas vezes pensando ser apendicite. Simula mesmo, ok? Eu recomendo, quando suspeitar de adenite, que você acha que tem alguma coisa de errado, a adenite mesentérica costuma, a pessoa às vezes também está com febre, faz desidratação do mesentério, aumenta o atrito pleural por desidratação, fazer uma fase rápida de sorinho fisiológico, de Ringer lactato, geralmente melhora. Bom, então essa é a dica que eu dou para todos. Um abraço. E não dá uma dipirona, um analgésico, porque aí você não vai saber se melhorou a dor pela analgesia, né?
ou porque não era uma apendicite. Então, só hidrata e avalia hidratado. Ok? Vamos lá, etiologia. Ocorre devido à obstrução do lume do apêndice, geralmente por um fecalito, né, um corpo estranho, uma hiperplasia linfóide, mas pode ser um tumor, né? Alguma coisa vai lá e obstrui a luz, tá? Essa obstrução da luz do apêndice, que parece uma minhoquinha, faz a compressão dos capilares e pequenas veias intramurais, as veias da mucosa, né? Isso vai levar a uma estase linfática e um bloqueio do fluxo inicialmente venoso linfático, né? Então, assim, o sangue vai arterial mais profundo e você tem veias profundas e veias periféricas. Comprimiu, no que comprimiu os vasos periféricos e linfáticos já obstruíram. Então, obstruído o retorno superficial. Vai sangue e não volta, não reflui tudo. Isso vai inchando, tá? Então, a obstrução do lume do apêndice faz um aumento da pressão intraluminal, devido à produção de gases, porque ficou bactérias presas lá dentro, e o seu metabolismo anaeróbico produz fermentação das bactérias, então vai produzindo gás que não tem como sair, né? As células do apêndice produzem muco que também não tem como sair, ok? E vai mais sangue e volta menos. Vai mais sangue e volta menos porque a obstrução venosa de retorno e linfática está obstruída. Chega uma etapa que isto está comprometendo a circulação arterial, né? Então, primeiro edemacia, depois começa uma fase de isquemia, a isquemia vai progredindo, vai fazendo uma fase flegmonosa, né? Vai formando aquela secreção de muco, pus, gases das bactérias, e isquemiando, vai fazendo um processo inflamatório, tipo um abscesso, que é a fase 2, depois isquemia a parede, né? Faz isquemias sobre a, que é a fase 3, que é a necrótica, depois sobre alta pressão, né, interna, intraluminal e uma parede isquemiada necrótica, ela fura, que é a fase 4. E aí temos a fase 5, se você tem ou não tem imunidade, nós já vamos conversar sobre isso daqui a pouco. As posições do apêndice, o apêndice, normalmente, ele está na fossa ilíaca direita. Você pode ter vício de rotação intestinal. Quando você tem vício de rotação intestinal, o seco pode estar em qualquer posição dentro da barriga e o apêndice também. Mas, levando em consideração o apêndice na fossa ilíaca direita, a posição fisiológica que nós esperamos no ser humano, esse apêndice pode estar em qualquer posição, para cima, para baixo, para lateral direita, para lateral esquerda ou para trás, tá? Então lembre disso, você tem o apêndice e o seco, imagine o seco, a minha mão, tá? E o apêndice, que é meu dedo. Ele pode estar para cima, para lateral direita, para lateral esquerda, pode estar para baixo, pode estar retrocecal, exatamente atrás do seco e subseroso. Se vamos estudar tudo isso, ele pode ter um caminho descendente e medial, né? E relacionar-se, ele vai se comunicar com os órgãos intrapélvicos, ovário, trompa, útero, bexiga, tá bom? Ele pode estar descendo, mas lateral, indo para a crista ilíaca. Ele pode estar subindo, ascendente, né? Subindo em relação à cavidade abdominal, antero superior, para cima e anterior, próximo ao rim, próximo ao fígado. Pode estar medial às alças, do lado de dentro do abdômen, medialmente. Desta forma, esse intestino está em contato com as alças do intestino delgado. Pode estar atrás do seco, né, que a gente chama de retrocecal, tá? E pode estar subseroso, embaixo da serosa do seco, que são os casos mais difíceis, tá? Ele pode estar pré-ileal, pós-ileal, né? E se tiver vício de rotação, em qualquer posição, né? Essas variações anatômicas são de grande importância, porque para o médico cirurgião, porque para cada topografia você vai ter uma manifestação clínica e um sintoma um pouco diferente, né? Há quem diz que existe a doença das mil faces da clínica médica e a doença das mil faces da cirurgia. O que significa isso, né? Das mil faces são o apêndice tem o quadro clínico clássico, tá? Que nós já vamos conversar, aquela história, aquela anamnese típica, bonitinha, de livro, o ultrassom clássico, o raio-x clássico, a tomo clássico. Às vezes você não acha nada, nada bate com nada, tá?
E a gente fala assim, quando você não consegue pensar em nada, pense que pode ser um apêndice, tá bom? Por isso a doença das mil faces da cirurgia, tá? Acomete qualquer idade, já operei até bebê, né, de meses de vida com apendicite, né? É raro, mas não é que não exista, né? E às vezes quando não bate com nada, lembrar de apêndice. Da clínica médica dizem que a doença das mil faces, que também tem a anamnese clássica, história clássica, exame clássico, mas que quando você não fecha o diagnóstico, e às vezes numa etapa mais avançada da doença, sempre assim, fica óbvio, é o lúpus, tá? O lúpus eritematoso sistêmico, né? Vamos lá seguir. Lembrando as posições do apêndice, que pode ser serviço de rotação em qualquer topografia da cavidade abdominal, tá? Se não tiver vício de rotação, como nesse desenho aqui o B, ele pode estar para cima, para baixo, para a lateral direita, para a lateral esquerda, né? Retrocecal, qualquer posição, ok? Vamos lá seguir. Classificação. Bom, a classificação é extremamente lógica. Então, no passado, eu já estou de cabelo branco, né? A gente não falava grau 1, 2, 3, 4, a gente falava a fase, que é uma fase que tentava descrever o anátomo patológico. Nós nos dirigíamos, quando nós operávamos, está numa fase edematosa, flegmonosa, perfurativa, né? Com abscesso intracavitário localizado ou com peritonite generalizada. Ao longo dos anos, foi se mudando a forma de se referir, como fase 1, 2, 3, 4 e 5. Me parece mais simples se referir desse jeito, mas o que acontece é que a gente observa que os colegas médicos, os alunos, eles dissociaram o número 1, 2, 3, 4, 5 da fase com a etapa anatomopatológica, ok? Então, se tivesse que escolher uma única forma de me referir, eu preferia a fase que eu dou o laudo anatomopatológico, pelo menos macroscopicamente olhando, fase edematosa, flegmonosa, né? Mas vamos explicar ambos os conhecimentos. Aquilo que eu já estava falando. O apêndice está aqui. Entrou um fecalito e obstruiu a saída de tudo que estava ali dentro do apêndice para o seco. Ok? Esse fecalito pode estar na porção distal, média ou proximal do apêndice. Então, você vai ter apendicite, que o processo inflamatório é só distal, só de pontinha, do meio ou da base, ele inteiro comprometido. Ok? Obstruiu a luz, né? Aqui nada entra, mas também nada sai, certo? Então você aprisionou um monte de bactéria lá dentro que produz gás, são anaeróbios. O gás vai sendo produzido, só vai inchando o apêndice por dentro e ele não tem como sair porque tem um fecalito, uma obstrução, né? Do mesmo jeito, a mucosa, o epitélio interno produz muco que também não tem como sair. Então, a primeira etapa é edematosa, só inchou. Primeira etapa, só inchou, certo? A segunda etapa, você começa a ter um comprometimento, né? A obstrução da luz começa a dar um comprometimento vascular, né? Então, e você começa a formar como se fosse uma impressão de pus lá dentro, porque você tem muco, né? Você tem bactéria, né? Que vai produzir uma infecção, então você começa a fazer como se fosse a fase flegmonosa lembra flegmão, que lembra como se fosse um grande abscesso, certo? Então ela começa a ocorrer um comprometimento vascular, porque vai sangue pela artéria e tem que voltar pelas veias, e volta pelas veias superficiais, que são as periféricas e as profundas. As periféricas estão obstruídas. Isso também falando do sistema linfático. Vai e não volta, vai e não volta. Inchou, começa um grau de isquemia, formando um flegmão, como se fosse um grande abscesso. Essa é a segunda etapa. Na sequência, ela necrosa a parede. Na segunda etapa está começando uma isquemia, na terceira etapa você tem uma parede necrótica, né? Ou pontos de necrose, com a pressão intraluminal extremamente aumentada, né? Porque tem produção de gás, de bactéria, de muco, de tudo. Isso leva a uma perfuração da parede, né? Com extravasamento loco-regional. Então, a terceira etapa é a fase necroperfurativa, né? Na sequência, o que perfurou vazou para a cavidade loco-regional, na fossa ilíaca direita, né? Se a imunidade desse paciente é boa,
todos os órgãos circunvizinhos, os mais comuns aí são o delgado, né? Eles vão lá, bloqueia, fica tudo em volta, o pus, as bactérias, secreções formam uma celulite nessas alças ao redor e fica uma piscininha, um bloqueio, né, cheio de pus, tá? Nesta etapa, onde você está cheio de pus loco-regional, você não deve lavar a cavidade, se você tirar o apêndice e jogar água, o que estava bloqueado, com a água difunde para toda a cavidade, aumentando o risco de contaminação, tá? De peritonite. Então, você tem que enxugar com gás e tirar todo o pus o máximo possível, mas não lavar. Deve-se drenar, porque você tem uma topografia, você põe um penrose, você tem uma topografia onde era o foco infeccioso. Então, você bota um dreno de penrose localizado no local, ok? Do processo infeccioso. Seguindo, se você não tem uma boa imunidade, tá? As tuas alças intestinais não vão lá bloquear, tá? Teu sistema imunológico, teu epíplon, não vai lá bloquear, né? Automaticamente, o peristaltismo de todo o intestino vai fazer com que a secreção purulenta ande ao longo da cavidade abdominal, o levantar, sentar, deitar, se mexer também, se muda de posição, o pus é líquido, ele se difunde por toda a cavidade, fazendo uma peritonite. Quando nós temos uma peritonite, nós temos que lavar a cavidade exaustivamente até sair limpinha. Lavar com soro fisiológico morno, para não fazer hipotermia. E, teoricamente, é muito comum as pessoas drenarem a cavidade, mas não tem indicação médica, cirúrgica de drenar, porque quando você põe um dreno é para você vigiar uma topografia, né? E é toda a cavidade. Então, se você fosse drenar por um dreno em cada lugar, você poria meia dúzia de drenos. Então, assim, quando é uma peritonite, não tem o porquê drenar. O peritônio é excelente para absorver qualquer coisa, tá? Tanto é que você faz diálise peritoneal. Então, se você não lavou o suficiente, o paciente está em sepse. Se você lavou, né, não é o dreno que vai ajudar em nada, a não ser que você faça uma anastomose dentro do abdômen, uma outra coisa que justificasse uma drenagem. Bom, vamos lá seguir. Espero que tenham entendido a classificação. Esse é uma foto de um apêndice normal. Veja o mesoapêndice, veja a circulação sanguínea, né? Circulação sanguínea do apêndice. Vamos ver mais desenhos. Esse é um apêndice da fase 1, já inchada, emaciada. Veja já um apêndice da fase já 3, perfurada, tá? Esse é o seco, certo? Observe numa fase 3 necrose e perfurada e o fecalito, uma bolinha de cocô, que é o que estava obstruindo, ok? Um pedaço do apêndice de um lado, um pedaço do apêndice do outro, e o fecalito solto, certo? Manifestações clínicas, vamos entender isso, isso é importantíssimo. Doença aguda, assim que obstrui a luz, inicia-se os sintomas, sinais e sintomas. A evolução para as manifestações clínicas, elas são rápidas, de horas a poucos dias. O paciente tem uma dor abdominal inicialmente inespecífica, inicialmente periumbilical, que posteriormente vai migrar para o quadrante inferior direito, para a fossa ilíaca direita. A dor, quando se torna localizada, é um sinal que ocorreu o processo inflamatório. 2 minutos, pessoal. Vai entrar isso aqui, peraí. Deixa eu parar. 2 minutos. Deixa eu ligar e eu já volto. Voltando. 2 minutos. Compartilhar. 2 minutos. Deu uma pausa aqui no meu programa. Pessoal, voltando, deu uma pausa aqui no programa. Vamos lá, continuar? Doença, manifestações clínicas. Você tem, então, a doença obstrui a luz, né? Inicia os sinais e sintomas. A evolução para a manifestação clínica é de poucas horas a dia, né? É muito rápido, né? De horas a poucos dias. A dor vai se localizar na fossa ilíaca direita. A dor, quando se localiza, é um sinal que ocorreu o processo inflamatório com o peritônio parietal já comprometido, isso que vai dar o sinal de Bloomberg, né? É muito comum a perda de apetite, náuseas é menos frequente, aliás, náuseas muito comum, o vômito é pouco comum.
né? Enjoado, embrulhado, o paciente é comum, mas chegar a vomitar é mais raro. Pode ter febre, né, em 40% dos casos, mas não é um febrão, tá? É uma febrícula, 38,5, mais ou menos, tá? Quando tem abscesso intracavitário, costuma ter diarreia, ok? Vamos lá seguir, né? Vamos entender os sinais clínicos. Sinal de Bloomberg. Se traçarmos uma linha entre a crista ilíaca antero superior e o umbigo e dividirmos essa linha imaginária em 3 porções, tá? O terço lateral. O terço mais lateral é o ponto de McBurney, né? E o ponto que é o... Se você comprimir e você soltar bruscamente, como você tem comprometimento do peritônio parietal, você vai ter uma dor quando aperta e uma dor mais intensa quando você solta bruscamente. Isso se chama Bloomberg positivo, no ponto de McBurney, tá? É... Sinal de Rovesing, você palpa a fossa ilíaca esquerda e esta manobra comprime os gases intestinais que refluem para o colo direito. Então, você aperta o lado esquerdo e o paciente fala que dói o lado direito, tá? Sinal de Dunphy, menos conhecido. Ao solicitar para o paciente tossir, ocorrerá uma dor na fossa ilíaca direita, tá? Pede para tossir, ou se ele espirrar, tá? Sinal de psoas, principalmente nas retrosecais. Esse sinal de psoas é muito evidente na apendicite retrocecal. É uma dor localizada à extensão passiva do lado direito e rotação externa. Se a pessoa estiver comprometida, o paciente tem flexão da coxa sobre o abdômen. Ele dobra a perna, a coxa sobre o abdômen. E se você pedir para ele, né, estender, fazer a rotação, ele vai ter dor, né? Os movimentos do músculo psoas estão comprometidos. Sempre. Não. Quando é retrocecal. Tá? Sinal do obturador. Dor na realização da rotação interna do quadril direito. Tá? Também nas retrocecais. Sinal de Lenander. Hoje a gente já não faz mais esse sinal. Cai muito em prova. O sinal patognomônico é importante, mas não é mais feito, né? Você faz a temperatura, diferença da temperatura axilo-retal. Você mede a temperatura na axila e coloca o termômetro no reto, e se a diferença for de 1 grau Celsius, um pouco maior, é o sinal de Lenander. Significa que o teu intestino está inflamado com a temperatura aumentada, tá? Quase em serviço nenhum a gente faz diferencial de temperatura axilo-retal. Sinal de Lipinski. Dor à compressão na fossa ilíaca direita no momento que o paciente eleva a perna direita. Na verdade, está relacionado a psoas, a obturadora, né? Mas se você comprime a fossa ilíaca direita e pede para o paciente também mexer a perna, você está facilitando a palpação também do peritônio parietal, tá? E se tiver comprometido, também dói. E se tiver o psoas, o obturador comprometido, também. Sinal de Summer, um aumento da sensibilidade um pouco mais doloroso o quadrante inferior direito, a fossa ilíaca direita. A gente chama de percussão do calcâneo. Você bater, fazer uma punho-percussão no calcâneo, ou pedir para o paciente bater o pé no chão, né, o calcanhar no chão, percutir o chão, ou pular, né? Isso vai transmitir uma dor na fossa ilíaca direita, que é compatível com o processo inflamatório do peritônio. Específico da apendicite, não, qualquer processo inflamatório daria, mas com um quadro clínico, anamnese e uma dor na fossa ilíaca direita, a percussão ao bater o calcâneo, isso é mais um sinal sugestivo. Ok? Anamnese. A anamnese é clássica. A história clássica é dor inicialmente fraca, periumbilical ou em mesogástrio, né, que ao longo das horas se localiza na fossa ilíaca direita. Associada à anorexia, náuseas, geralmente sem vômitos, ou se houver é pouco expressivo. Em alguns casos, é raro febre alta, tá? Geralmente em volta de 38,5. Se houver alguns dias de história, pode ocorrer abscesso intracavitário, e se houver abscesso intracavitário, diarreia, né? Os sinais de exame físico já comentamos: Bloomberg, Rovesing, Duff, psoas, obturador, Lenander, Lipinski, Summer e percussão do calcâneo, tá? Diagnóstico. Você vai fazer anamnese, exame físico, e vamos agora para a propedêutica armada, começando com exames de laboratório. Hemograma. Você vai ter leucocitose com neutrofilia, ausência de eosinófilo, quase zero, ou menos do que 1% de eosinófilo,
pode ou não ter desvio à esquerda de acordo com a fase da apendicite. O PCR, a proteína C reativa, costuma estar aumentado. O exame de urina, para você descartar a infecção urinária, simulando uma apendicite, que isso também acontece, tá? E não se esqueça que a apendicite também está em íntima relação com o aparelho renal. De acordo com a sua posição, ele pode estar encostado no rim direito, quando ascendente, né? Pode estar, se estiver para trás, em contato com o ureter direito, ou com a bexiga, se estiver para baixo e medial, e o processo inflamatório altera o exame de urina. Então, se ele tiver encostado o apêndice no rim, no ureter, na bexiga, ele vai alterar o exame de urina. Aumentar o número de neutrófilos, não de bactéria, mas como o exame de urina vem contagem de neutrófilos aumentado, você vai se confundir, tá? Mas não vai ter bacteriúria, certo? Geralmente é um diagnóstico mal interpretado e é extremamente comum a gente ficar sabendo de pacientes que trataram de infecção de urina e era uma apendicite. Aí ficam tomando antibiótico, vai operar se apêndice 5 dias, 7 dias depois em estados gravíssimos. Tá? Vamos ver exames da propedêutica armada, começando com raio-x. Raio-x do abdômen mostrando o apagamento do músculo pessoas. Olha o músculo pessoas do lado esquerdo e o músculo pessoas aqui você não vê. Tá? E o paciente está em posição antálgica, ele está torto, né? Ele está entortando a coluna para o lado da dor, né? Então, observe que ele faz isso, porque o apêndice está aqui e ele curvou o corpo e a coluna fez uma concavidade contrária, ok? Observe nesse raio-x a imagem do fecalito. Poucos casos, 10 a 15% tem fecalito, mas quando tem, bateu o martelo, não tem nem o que dizer, tá bom? Tomar cuidado que existe uma outra imagem chamada flebolite. Pacientes de meia idade e idade mais avançada, eles fazem calcificações dentro dos vasos, tá? Dentro das artérias, e costumam ser imagens calcificadas nesta região aqui da pelve. Isso se chama flebolite. Não confunda flebolite com fecalite, ok? Que confundem. Ultrassom, vamos lá. Ultrassom apêndice tem uma imagem tubular, é um tubo em fundo cego, né, e que auxilia na sua localização. Quando normal, você aperta a parede abdominal e você observa que o apêndice é compressível ao ultrassom. Quando o processo é inflamatório, ele está grande, inchado, então se aperta, ele não comprime. É incompreensível. O diâmetro normal do apêndice então, é por volta de 7 milímetros. Se maior do que 7 milímetros, sugere apendicite. O processo inflamatório apendicular pode ser visualizado ao ultrassom Doppler, onde você vai ver como tem um processo inflamatório, o fluxo sanguíneo está bem aumentado na periferia, né? O que, macroscopicamente olhando, você ia ver como uma hiperemia. Em caso de apendicite em graus mais avançados, pode-se ver ao ultrassom líquido livre no quadrante superior, aliás, no quadrante inferior direito. Ok? Esta é a imagem ultrassonográfica, ok? Um apêndice bem inflamado, em fundo cego, um tubo em fundo cego, ultrassom apêndice com fluxo sanguíneo aumentado, né? Essa imagem não é minha, é do Taylor, de 1923, do seu artigo. Ultrassonografia, o apêndice, estrutura tubular, cheia e dilatada, contendo líquido em seu interior. Esta é a imagem. No B, você vai medir essa dimensão, apêndice dilatado, com dimensões de 1,2 centímetros, a partir de 0,7 a gente já considera. Ele é incompressível, né, porque está inchado, dilatado. No tipo 3, no C, foco de sombra hiperecóico, na porção média do apêndice, consistente com o fecalito. Tá? Olha o fecalito aqui. Tá? A imagem do fecalito dentro do apêndice em fundo cego. Tá? Ou apendicolito, fecalito, apendicolito, né? É uma estrutura calcificada composta de fezes endurecidas e depósito mineral. Ao ver o apendicolito, apendicólito, ou fecálito, né? O fecalito, a ultrassom, você tem que se atentar ao maior risco de perfuração e formação de abscesso decorrentes dessa formação. E no tipo 4, tá? Formação da ecogenicidade com gordura periapendicular e hiperemia. Você observa ao Doppler tudo mais aumento de circulação sanguínea. Tá? Tomografia. A tomografia com contraste permite avaliar a espessura do apêndice e se há apendiculito. E um borramento da gordura periapendicular pelo processo inflamatório loco regional.
Este exame, a tomografia, tem 95% de sensibilidade, 94%. É muito sensível e muito específico. Consiste o padrão ouro, tá? Aqui está um apendiculito, ok? É, o fecalito, né? Melhor. Eu gosto mais de chamar de fecalito, que é, né? Acho que a palavra melhor. Tomografia, mostrando a imagem tubular, em fundo cego, com paredes espessadas, desmorramento da gordura pérea funicular. É um apêndice secal de 13 milímetros de diâmetro. Aqui não dá para você medir o diâmetro, mas na tomografia a gente mede e observa que tem 13 milímetros, mais do que 0,7. Tá? Em 1986, Alvarado criou uma escala de diagnóstico. Essa escala pegava 3 sintomas, 3 sinais e 2 achados laboratoriais. E os pacientes foram divididos em 4 grupos, né, com probabilidade de ser cirúrgico ou não. A ideia desse score é o médico que está num posto de saúde, numa OBS, que não tem acesso a um cirurgião fácil, rápido, ele ter um score para ter uma possibilidade de ser ou não. A escala de Alvarado vamos lá, migração da dor para a fossa ilíaca direita. Era uma dor periumbilical mesogástrica que migrou para a fossa ilíaca direita. Você dá 1 ponto para isso. O paciente tem anorexia, que é extremamente comum. Eles perderem o apetite. 1 ponto. Vômito não é comum, mas náusea é muito comum. Mas náusea ou vômito, 1 ponto. Defesa na fossa ilíaca direita. Dor na fossa ilíaca direita. Né? Dor no MEG positivo, você conta como 2 pontos. Esse sinal é muito forte, tá bom? Mas ele não é patognomônico, tá? Então, outros processos infecciosos, inflamatórios, um abscesso tubovariano daria isso, tá? Às vezes, uma cólica renal dá, né? Então, assim, ele não é patognomônico. Um divertículo de Meckel pode dar, né? Não bem na fossa ilíaca direita, mas daria, né? Mas ele vale como 2 pontos. O dor à descompressão brusca na fossa ilíaca direita, que a defesa é o ponto de McBurney e a descompressão é o Bloomberg, né? 1 ponto, tá? Ninguém faz a diferença de temperatura, né? Temperatura corpórea acima de 37,5, às vezes a apendicite pode dar um 38,5, tá? Mas é muito inespecífico. Seria 1 ponto. O Lenander, diferença da temperatura axiloretal, é um pouco mais fidedigno, mas ninguém fica colocando termômetro no ânus, né, no reto. Leucocitose, 2 pontos, porque confirma que existe um processo infeccioso inflamatório, não obrigatoriamente no apêndice, mas que existe uma infecção no organismo. Desvio à esquerda, 1 ponto também, que pode ser qualquer processo infeccioso. Essa é a escala de Alvorada. Se você tiver de 0 a 3 pontos, risco baixo de apendicite, considerar a observação ambulatorial do paciente. De 4 a 6, um risco moderado de apendicite aguda. Existe a necessidade de solicitar um cirurgião, encaminhar para um serviço que tenha cirurgião, considerar a solicitação de exame de imagem, pedir um ultrassom, um tomo, para ajudar no diagnóstico. De 7 a 8, nessa escala, já tem o risco de apendicite aguda ser razoável, de ser mesmo. Né? Aí necessita uma internação hospitalar, realmente uma avaliação do cirurgião, e observar o quadro. Se tiver de 9 a 10, tem todos os sinais e sintomas. Né? Não tem o que dizer. A possibilidade de apendicite. E o tratamento, não tem o que dizer. O tratamento é a apendicectomia. Né? Lembrarmos que as principais bactérias que compõem a flora intestinal envolvidas, né, são o aeróbio Escherichia coli, tá? E o anaeróbio Bacteroides fragilis. Né? Na verdade, os gram-negativos mais comuns são a E. coli e a Klebsiella. E o anaeróbio, a Bacteroides fragilis e o Clostridium perfidens. Sempre que a gente for tomar antibiótico, nós temos que dar antibiótico pensando nessas 4 bactérias. Porque seja apendicite branca, fase 1 ou fase 5, são elas que vão fazer a infecção. Tá? Eu acho que é extremamente comum alguns colegas cirurgiões, assim, a apendicite é branca, então vou entrar com cefalexina, cefalotina, né? A apendicite era de verdade, né? Um caso mais grave, vou entrar com Rocefin, que é ceftriaxona.
metronidazol ou alguma coisa mais, ciprofloxacina com metronidazol, clinda. Na verdade, as bactérias, você cortou o apêndice, então a luz ficou aberta para você dar ponto. Se existir infecção, é por essas bactérias. Se já está infectado, também é por essas bactérias. Então, a diferença é fase inicial ou branca, antibiótico profilaxia. Antibiótico profilaxia é dar um antibiótico 30 minutos antes de iniciar a cirurgia, né? Alguns preconizam manter 24 horas, outros até 48. Vocês vão observar essas três condutas como antibiótico profilaxia. Dose única, pré-operatória e só, ou até 24 ou até 48. Mas isso é antibiótico profilaxia. Tem infecção? O antibiótico é o mesmo. Só que você vai manter uma semana, tá? 5 dias no mínimo, uma semana, ou até mais. O tratamento, que eu estava falando, é antibiótico. Agora, o tratamento cirúrgico é a apendicectomia. Quando há um processo infeccioso periapendicular, bloqueado pelos órgãos ao redor do apêndice, que é a fase 4, essa fase deve ser drenada. Já falei que na fase 4 você drena, mas não deve lavar, tá? Na fase 5 você deve lavar toda a cavidade abdominal. E a apendicectomia? Pessoal, espero que tenham gostado. Estamos encerrando, ok? Um abraço a todos. Obrigado, um abraço.